todos. Eu sou Chinaína, eu sou músico, eu sou apresentador dos canais Multishow, Bis e Canal Futura, sou pai de 2 meninos e cuido de 5 cachorros. Bom, fazer uma descrição aqui para só quem está ouvindo a gente. Eu sou branco, cabelos pretos, olhinho levemente puxado e um sotaque pernambucano muito gostoso. Esse sou eu. Bom, quando a internet chegou nas nossas casas, nas nossas vidas, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu tenho um mundo inteiro para explorar. A humanidade inteira vai ficar inteligente, isso vai ser uma delícia. Aí corta as teorias de hoje, tem gente que acredita na Terra plana, né? Teorias cada vez mais absurdas e a inteligência foi ficando um pouco de lado. Nesse momento a gente se depara com mais uma tecnologia que a gente tem que enfrentar, que é a inteligência artificial. Todo mundo conhece, todo mundo usa de certa forma. Os estagiários me falaram que estão super preocupados com isso, que podem até perder o emprego pela inteligência artificial, mas ela tem muitos benefícios e também traz uma carga de desinformação muito grande dependendo de quem está operando isso aí. Esse ano a gente é o maior ano de eleição no mundo inteiro. Imagina o que uma inteligência artificial pode causar num momento tão delicado que a gente está vivendo como agora. Por isso que nessa mesa eu vou chamar vários amigos para conversar sobre isso, porque eu também estou muito curioso para entender como funciona a inteligência artificial, se é uma aliada, se é uma aliada na desinformação. Vamos descobrir tudo hoje com essas pérolas que vão pintar por aqui, beleza? Bom, eu queria chamar primeiro o Bruno Sartori. Ele é influenciador digital, é também jornalista e o bruxo dos vídeos. O cara é um especialista em deepfake, que já está presente. Para você ter uma ideia, ele está aqui em forma de inteligência artificial hoje. Mentira, todo mundo já deve ter visto algum vídeo de Bruno passando pela timeline em algum momento. São realmente incríveis. Queria chamar para essa mesa também Ricardo Capra. Ele é o cara da cultura analítica no Brasil. Ele é cientista de dados, fundador de rede de pesquisa Capra Institute, autor, pesquisador e referência quando o assunto é tecnologia, dados e negócios. Ricardo, por favor. Para completar a mesa, nós temos também o consultor de inovação do IDG, o Museu da Manhã, João Falcão, que ele atua entre a cultura, a inovação, a tecnologia, sendo autor do livro Startup Law, além de mestre em Direito, atualmente doutorando em Engenharia de Software na UFPE e, além de tudo, ele é um pernambucano maravilhoso. E aí, por favor, fiquem à vontade, senhores. Vamos lá, galera. Vamos ficar mais inteligentes de uma forma natural. Queria avisar também para vocês, quem quiser fazer pergunta, vai rolar um QR Code aqui no telão. Então é só apontar a câmera, fazer sua perguntinha. Obviamente vocês sabem que qualquer conteúdo de áudio vai ser sumariamente limado, porque estamos aqui para ficar mais inteligentes, beleza? Bom, falei só, hein? Vou deixar vocês falando um pouquinho. Ricardo, você sempre fala que a gente vive numa era orientada pela inteligência artificial. O que é que a gente precisa saber para começar essa conversa? Como elas vivem, onde elas moram, o que é que a gente pode fazer? E queria saber os princípios básicos dessa tecnologia, né? E como ela tem sido aplicada, sobretudo na educação também. Queria deixar aberto a pergunta para Ricardo, mas João, fiquem à vontade para a gente fazer um papo mais interessante possível. Bom, eu acho que é mais fácil explicar do que ela é feita. E ela é feita de dados. E talvez a gente explicando do que é feita a inteligência artificial fica mais fácil a gente entender tudo que está por trás. Porque, afinal, o que é dados, né? Tudo que a gente está fazendo dentro do ambiente de internet, ou sensores das nossas casas, né? Imagina que vocês se deslocaram de alguma forma até aqui, usaram o transporte por aplicativo, tudo isso está gerando um monte de dados que está alimentando isso que a gente chama de inteligência artificial.
Na prática, esse monte de dados acumulado permite que se armazene de alguma forma conhecimento e que a automação, ou seja, eu boto lá umas engrenagens que dão vida para esses dados, para eles começarem a tomar decisões sozinhos. Basicamente, a gente poderia simplificar a abordagem disso, que a inteligência artificial é uma automação do processo de tomada de decisão. Uma decisão humana que é transferida por uma máquina. Obviamente, estou sendo explicando de uma forma mais amigável, simples isso, né? Tem um monte de complexidade por trás. E eu acho que o que isso tem a ver com a educação é que, primeiro, muda o próprio conceito que a gente tem de abordar a educação para uma criança, para um adulto, né, de uma maneira geral. Porque toda a educação que a gente conhece, ela sempre foi baseada em história. História no sentido de contar uma história, organizar um roteiro de ensino. Quando a gente pega um monte de dados desorganizados e distribuídos pelo mundo todo, a educação deixa de ter uma ordem, um roteiro para ensinar uma criança, um adulto, assim. A gente vai aprendendo por touch, a gente vai pegando as coisas pontualmente e aprendendo. Então, se a gente vai ser ensinado por uma máquina que organiza o processo decisório e vai passar as instruções, a gente passa a ter um risco. Quem que está organizando essa história? Então, acho que a provocação é que como ela vai interferir na vida do professor e do aluno, né, de uma maneira geral, da professora e da aluna de uma maneira geral. Então, eu trouxe algumas imagens aqui. Eu tenho trabalhado a modelagem de imagens para tentar explicar, eu tenho um passador aqui, para tentar explicar não só em palavras, mas também imagem. E aí, uma abordagem muito, muito objetiva, né? A gente compreender o que é a inteligência artificial, o que é esse objeto, o que é esse fenômeno que está aí, está na sociedade. Quais os conhecimentos que eu preciso ter para compreender, para saber a inteligência artificial e quais os limites da inteligência artificial? De primeiro, a gente entender que a inteligência artificial é um sistema complexo de algoritmos computacionais. Então, a inteligência artificial é um sistema algorítmico. E a ciência da computação já estuda algoritmos há 100 anos. Isso é importante, essa compreensão. E aí você tem o que eu chamo do algoritmo no laboratório, que se tem muito conhecimento já sobre isso, mas aí depois esse algoritmo foi para o mundo. E aí no mundo ele se abraçou com questões educacionais, com questões políticas, econômicas, sociais. Ele deixa de ser um objeto sob controle do laboratório, ele deixa de ser um objeto, um fenômeno, um artefato baseado única e exclusivamente na matemática, na física, na estatística, na lógica, e ele passa a ser esse amálgama sociotécnico que hoje a sociedade faz parte da própria definição do algoritmo. Mas são esses 100 anos de inteligência. Então, mais ou menos 100 anos, a ciência da computação já estuda a inteligência artificial no laboratório. E aí dentro do laboratório a gente traz, como o Capa falou, a gente traz os dados para fazer um simulacro da sociedade. Então há 100 anos a gente conhece esse algoritmo treinado com dados controlado no laboratório. E ele foi para o mundo. Quando ele foi para o mundo, ele se abraça com uma série de problemas, com uma série de questões que não são só mais de engenharia, de matemática, de estatística, são questões sociais, são questões antropológicas, são questões políticas, são questões... E aqui tem uma série de exemplos, como, por exemplo, um novo comportamento que se tem diante de pilotos automáticos, né, em carros e veículos. O ser humano está usando esse algoritmo novo, essa inteligência artificial nova, que está tendo um comportamento que não tinha antes, que é o tal... a gente se distrai com o tempo. Na primeira semana você está com as duas mãos no volante, na segunda semana você tira a primeira, no final do primeiro mês você já tirou a mão totalmente. E aí, o que isso significa? Quais são os impactos, quais são os efeitos, quais são as consequências disso? Mas era esse mais que eu queria mostrar. Então, o que é inteligência artificial? Se a gente for decompor a definição de inteligência artificial, primeiro a gente tem o hardware, né? E aqui entra inclusive eletricidade, o meio físico, e aí a gente vai tendo camadas, né? Então a inteligência artificial ao longo desses 100 anos,
ela foi ganhando camadas. Primeiro software, linguagens de programação. Em cima do hardware você tem o software. Depois você tem os algoritmos propriamente dito. O algoritmo, a regrinha, né? A receita de bolo. O passo a passo que vai ser codificado, que vai gerar a solução, que vai gerar a inteligência artificial. E em cima dos algoritmos, aqui tem os dados. E essa é a diferença nesse momento que o algoritmo sai do laboratório, que a inteligência artificial sai do laboratório e vai para o mundo. Por quê? Porque você tem os dados ali como um simulacro da realidade, mas aí depois você tem a interface. Quando esse bicho aqui sai e vai para a sociedade, ele passa a interagir em tempo real e aí já não se tem mais os controles do dado. Hoje, inclusive, a própria sociedade pode reprogramar o algoritmo. Isso faz com que, eu vou terminar por aqui para a gente poder bater um papo, isso faz com que o conceito de sociedade faça parte do conceito de algoritmo de inteligência artificial. Isso é uma inovação no mundo, né? Até aqui a gente considerava inteligência artificial ou algoritmo só como engenharia, estatística, lógica. Agora não. Agora a gente tem que entender que a própria definição de algoritmo está incluído na sociedade. O uso e a reprogramação desse algoritmo, que é esse grande fenômeno que não dá mais para a gente distinguir essa inteligência artificial, o que é engenharia, o que é sociedade. Virou uma coisa só. E a gente precisa estar confortável com isso. Não estamos, hein? Estamos bem intensos com isso. Mas antes da gente bater o papo, a gente também tinha mais uma palestrante aqui, Nina da Hora. Infelizmente ela não pôde chegar, né? Nina é uma hacker antirracista, pesquisadora de ciência da informação. Ela teve um contratempo aí, muito provável por causa de um voo de São Paulo pra cá, aquela confusão de ponte aérea. Infelizmente ela não pôde dar. Então, é uma pena. Uma pena, né? Uma pena, que ela é maravilhosa, gosto muito dela. Ela é craque. Mas vamos seguindo, galera, vamos seguindo que tem papo até umas horas aqui. João, ouvindo isso tudo que você estava falando aí, me parece que a gente precisa se realfabetizar com a chegada da inteligência artificial. É por aí? Eu acho que a gente precisa disso. A gente vem, as nossas gerações foram criadas a partir do ver para crer, né? A gente, os nossos avós, a gente precisa ver para crer. E hoje o ver já não é o suficiente. Nem tudo que eu estou vendo pode ser real. Então a gente realmente precisa passar por essa realfabetização do que a gente entende como realidade. Eu gosto de começar as minhas palestras perguntando para as pessoas, né? O que é realidade? Geralmente respondem que realidade é aquilo que eu estou vendo, né? Aquilo que eu estou enxergando agora é a minha realidade. Mas aí a gente passa por um campo, será que o que eu estou enxergando é a realidade? A gente vai entender como que a luz funciona, como que funciona o som. Então, a gente precisa disso. Realmente, toda a nossa geração precisa de uma campanha educacional demonstrando o que é uma inteligência artificial e a capacidade de manipulação dessa realidade que ela tem. Essa realfabetização também precisa ser implementada nas escolas, pessoal? Sim, muito. Na verdade, a gente está falando de uma educação analítica, uma educação misturando competências que na base escolar a gente não teve, né? Porque hoje a gente está discutindo ética na inteligência artificial. Por exemplo, é um dos temas que está em discussão e eu estou levando lá para o ambiente escolar pelo seguinte, né? Quantas vezes a gente teve essa discussão de ética sobre outros elementos que não a inteligência artificial? Quantas vezes a gente passou por esses debates de maneira ativa dentro do ambiente educacional ou dentro do ambiente corporativo mesmo? Por que esse debate se aumentou agora? Muito porque parece que não está nas nossas mãos, né? Parece que tem um elemento artificial presente, quando na verdade esse elemento artificial ele é só uma série de regras de humanos que predeterminaram. Onde eu quero chegar com essa história, né? Eu acho que se a gente não preparar as crianças a ter um pensamento crítico mais ativo, fazer perguntas melhores, questionarem o mundo que está ao redor, entenderem como o mundo funciona, olharem para esses instrumentos que a gente tem à nossa disposição, a gente vai estar preparando uma criança para ver um mundo que é muito diferente do que é a realidade. E talvez o nosso desafio nesse momento seja
como é que a gente provoca essa criança para ela estar atenta no momento do debate da ética e dos dados, da inteligência artificial, porque ela vive mais com isso do que muitas vezes a própria professora e o professor. O ambiente que ela vive já é inserido por esse contexto, né? Eu gosto de fazer uma contextualização disso. Eu tenho 2 filhas, uma de 4 anos e uma de 24. Tá? Eu faço filha de 20 em 20 anos aproximadamente. E no diálogo com a minha filha mais velha, a gente estava conversando uma vez e ela questionou, mas o que é Big Data? Né? Porque ela vem ela estuda uma outra área e é interessante essa pergunta, porque quando ela fez a pergunta eu fui responder da forma que eu sei responder. Eu sou um profissional técnico, da área técnica. Então, quando eu estava respondendo, ela pegou o celular na mão e ficou navegando na minha frente. Eu disse, o que você está fazendo? Né? Está me confrontando, eu estou te explicando. Não, se eu tenho todas as versões dessa resposta disponível no mundo à minha disposição numa interface tecnológica, por que eu vou ficar só com a tua versão? Esse desafio dela, ela não está me afrontando, ela está usando o pensamento crítico, ela está sendo ativa com o pensamento crítico, que nessa geração que a gente está vivendo. Então, quem sabe esse instrumento, quando bem preparado, obviamente, né, questionado as questões técnicas, as questões éticas por trás de tudo isso, não deve ser utilizado como instrumento de fomento ao pensamento crítico. Então, acho que essa é a provocação. A gente deveria colocar na mão preparar essas crianças, essas próximas gerações que estão vindo, o pensamento crítico ativo para usar o bem desse instrumento também. Obviamente, o questionamento ético também é ativo. Assim, eu acho que o impacto na escola é profundo, é amplo, é duradouro e é radical. Não só para o estudante, para os professores, para os pais, para os gestores públicos e privados. Acho que muda a metodologia educacional de ensino, ou provoca uma mudança na metodologia, provoca uma mudança nos modelos de negócio relacionados à educação, provoca uma mudança na legislação, na regulação do setor. Eu acho que é uma transformação radical. Eu gosto muito de dar como exemplo, é um exemplo que ficou conhecido, de um professor que percebeu que quando ele estava pedindo para os alunos escreverem uma redação, o pessoal estava utilizando inteligência artificial. Ele falou, caramba, como é que eu vou fazer a turma aprender utilizando a inteligência artificial? Né? Como é que eu vou abraçar esse fenômeno num processo? E aí ele pegou o tema da aula e começou a conversar com a inteligência artificial sobre o tema da aula, um diálogo grego, conversando ali sobre a temática, e a inteligência artificial ia fazendo erros, e ele ia estimulando erros na inteligência artificial. E aquilo gerava um material que ao final da aula ele distribuía. Então ele entregava a redação e falava para a turma, encontrem os erros. Mudou. Mudou o jogo, mudou a aplicação e o uso. Eu acho que esse é um olhar interessante, esse é um exemplo interessante para a gente falar não só do estudante apenas, que eu acho que é importante a gente pensar na escola para além do estudante, né? Mas pensar nos pais, pensar nos gestores, pensar nos alunos, pensar na comunidade. Como é que a gente pode absorver? E aí o Capra falou da questão ética. Tem uma imagem que eu trouxe, que é uma estátua que tem uma mão assim e tem outra mão assim. Essa aí. Essa aqui. Eu gosto muito de exemplificar essa abordagem de quais os limites, né? E ética é muito falar sobre os limites, o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado. Então aqui, essa mão está dando as boas-vindas, né? Inteligência artificial, venha, entre na escola, entre na gestão escolar, entre nas educacionais, entre nos modelos de negócio, venha, você resolve muitos problemas, a gente quer que você esteja aqui com a gente. Por outro lado, você tem uma outra mão dizendo, peraí, calma, pare, se identifique, quem é você, o que você pretende fazer. E aí para a inteligência artificial, né? Então a gente dá as boas-vindas, mas a gente também criticar, aprender, questionar.
E isso aqui, na prática, é basicamente o uso. Então, o que vai determinar isso, que é o meu olhar, é um olhar pragmático, é um olhar baseado no pragmatismo, o que interessa para decidir a questão ética é o uso, não é a intenção, não é o propósito, não é o que o programador fez, é qual o uso que está se dando na inteligência artificial, os impactos na sociedade. Eu acho que a ética entra aí, na consequência, nos efeitos práticos do uso na sociedade. Já pegando esse gancho, tem uma pesquisa, eu acho que é da Ipsos, se eu não me engano, que ela fala que mais da metade dos brasileiros acreditam que a inteligência artificial vai desinformar muito mais do que informar. O que é que vocês acham disso, Bruno? Eu acho que ainda está muito cedo para a gente conseguir chegar a uma conclusão. Por exemplo, na Índia está ocorrendo eleições e lá estão utilizando inteligências artificiais capazes de manipular a realidade, criar deepfakes, mas na verdade estão utilizando para promover esses candidatos. A maioria massiva do uso é para isso. Então estão utilizando para que esse candidato fale diretamente com o eleitor, estão utilizando para que esse candidato crie uma personalidade específica para convencer o eleitor. Então, acho que depende muito ainda de cada sociedade, cada país, cada região. Eu não consigo mensurar ainda, porque tanto quanto novo agora que aconteceu a massificação das pessoas que estão podendo acessar pelo celular e fazendo suas criações com inteligência artificial. Depende muito da cultura. Eu acho que é isso. A cultura de cada país é que vai determinar se essa inteligência artificial vai ser utilizada mais para desinformar do que para informar. Bom, a gente tem eleições esse ano, né? Como é que vai ser isso? A gente, só para colocar um ponto, nessa questão da desinformação ou da informação, né? A criança ou o estudante dentro da sala de aula, o pensamento crítico, eu gosto sempre de pensar numa dialética, né? De a gente ser capaz de explicar o mesmo tema sobre dois pontos de vista diferentes e preferencialmente opostos. Né? Eu acho que é a partir daí que vem o senso crítico. Eu até quero complementar, porque eu acho que a desinformação, primeiro, a gente precisa entender o que é desinformação. Obviamente, eu não quero entrar aqui no lado de explicação completa disso, mas principalmente pelo esse contexto dado agora, porque eu tenho um aluno que ele treinou uma dessas inteligências artificiais para ser, ele conversa com Platão e Sócrates através dessas inteligências artificiais. Como é que ele fez isso? Ele pegou uma determinada tradução, né, pura de Platão, dos livros de Platão, subiu, treinou uma máquina baseada nos livros originais, sem considerar interpretações. E o que ele faz? Ele faz perguntas e diz, não distorce nada, simplesmente responde, encontra o trecho e responde como se fosse uma resposta do diálogo de Sócrates. E ele faz esse diálogo com a inteligência artificial diretamente. Eu perguntei, legal, mas o que é que eu estou com isso tirando desinformação? Mas como assim está tirando desinformação? Não, porque assim, cada vez que eu leio um desses autores, eles foram interpretados por alguém, e quando ele faz essa interpretação, ele traz uma outra abordagem sobre aquele texto. O que eu queria não era ter uma interpretação de outros, era ter uma interpretação minha sobre o que foi dito na época. Mas acho que o mais interessante aqui é o fato dele treinar uma máquina com um registro autoral, um registro original, vou dizer dessa forma, nesse caso, né? E ele tem a possibilidade de dialogar diretamente com aquele conteúdo, já mostra o potencial disso na educação. Agora, o fato de ele tratar uma outra versão daquele texto como uma desinformação é interessante, porque será que cada um de nós que contar uma informação, conta algo aqui, de alguma maneira não pode estar distorcida de acordo com o nosso viés e razão da vida, do nosso contexto, de onde a gente veio, a nossa formação mais técnica, outra mais humanas, cada um vai trazer uma versão. E isso, de alguma maneira, pode desinformar, né? Porque ela está enviesada, ela tem um contexto diretamente relacionado. Então, acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não tratar tudo como desinformação. Pode ser uma versão da realidade daquele indivíduo, daquela pessoa, dentro do contexto que ela vive, né? Então, acho que a gente tem que tomar bastante atenção nisso, ao tratar, ao lidar com isso. Vai muito do
do quanto você alimenta a IA de informação. E para cada pessoa ela vai funcionar de uma forma, basicamente isso. Sim, na verdade, cada interpretação sobre aquilo vai criar uma nova versão do fato. Então tu está pegando uma informação completa e desmontando ela e criando novas informações. Algumas delas vão ter fatos, vão ser baseadas nem sempre em fatos, elas vão estar baseadas na história ouvida que foi repassada. Então, se a gente pegar o jeito que foi escrito livros de história, a gente vai encontrar uma série de distorções ao longo das épocas, porque elas passaram por isso. Não, mas essa era a versão que a gente tinha disponível, porque não tinha todos os dados ou fatos, e ele não era uma manipulação de quem estava escrevendo, era a versão que ele tinha de interpretação daquilo, né? Por favor. É nesse lugar que o algoritmo, que a inteligência artificial, deixa de ser algo só matemático, só estatístico. É nesse lugar que ele vira um amálgama sociotecnológico, sociocomputacional. E aí a gente tem muita responsabilidade nesse contexto, né? Essa visão de que a inteligência artificial está aqui e a sociedade está ali, eu acho que não existe mais. Eu acho que agora virou um contexto só. Inclusive, um olhar que a gente desenvolveu aqui, a equipe do Museu da Manhã, é uma visão onde não existe inteligência artificial sem a gente falar de inteligências outras, como, por exemplo, inteligência ancestral, como, por exemplo, inteligência natural, inteligência humana, inteligência das plantas, inteligência da terra, inteligência dos bichos. Então, a gente não pode, do ponto de vista filosófico, sobretudo, falar de inteligência artificial sem considerar esse contínuo de inteligência ancestral, natural, humana, que deságua na inteligência artificial, que é um termo impreciso e problemático, né? Assim, inteligência artificial, a definição, se a gente der um mergulho profundo, é um termo que complica mais do que explica, né? Que desinforma mais do que informa. Boa. Quando eu disse que vinha para cá conversar com vocês, muitos estudantes me mandaram a mesma pergunta, estudantes do Brasil inteiro. Eles perguntaram basicamente o seguinte: se eu fizer um trabalho com a ajuda da inteligência artificial, meu professor vai descobrir? Vai. Se seu professor não descobrir, seu colega ao lado, é fácil de descobrir. Como é que a gente consegue identificar, por exemplo, uma deepfake? Tem como? Porque, cara, é cada vez mais real. Tirando uma célula de Lee que imita perfeitamente todo mundo, né? Você consegue modificar a voz, você consegue modificar a voz, você consegue modificar. Não é só então, depende muito do profissional que está produzindo aquele conteúdo. Depende do banco de dados usado, depende do objetivo. É possível criar um conteúdo sintético e indetectável para a maioria das pessoas e até para os profissionais da área. Sempre haverá a ferramenta que é possível de detectar, existe essas ferramentas, mas, no geral, vai depender do profissional que está criando aquele conteúdo. A gente pode criar imagem, texto ou vídeo com qualidade perceptível para a maioria das pessoas. É isso aí, estudantes. A casa caiu, hein? Não vai rolar. Bom, fala, Ricardo. Desculpa, porque fica cada vez, como o Bruno comentou, fica cada vez mais difícil detectar. Tá? Eu até quero reforçar aquele conceito desse aluno que treinou baseado em livros, né? Porque eu posso pegar coisas que eu escrevi ao longo da minha vida, ensinar uma máquina o jeito que eu escrevo e pedir para ela criar um texto baseado na forma que eu escrevo. Como o Falco comentou, é possível detectar, mas matematicamente já ficou muito mais difícil detectar isso no modelo de detecção de fraude. Então, tu vai ter que ter percepção que o aluno não tinha, aspas, capacidade de produzir aquilo daquela maneira. Tá? Então, ou seja, está aumentando a complexidade porque a gente já não fala, porque acho que esse conceito que talvez tenha que ser quebrado, né? Não é uma inteligência artificial. A gente vai treinar nossas próprias inteligências artificiais. Se alguém de vocês aqui que está nos acompanhando pratica atividades físicas e monitora isso no frequencível, que olha a atividade física, quanto tu corre, teu pace, atividades físicas, de alguma maneira vocês estão treinando um sistema de inteligência artificial personalizado. Ele conhece a corrida de vocês, ele monitora e ele, inclusive, recomenda. Essa é uma inteligência artificial com este uso. Eu posso treinar uma outra para me ajudar a fazer meus trabalhos escolares.
Aí tem uma questão, como a gente falou agora há pouco, se isso é ético ou não é ético. Tá? Mas recentemente a gente viu publicações de livros que levavam na própria avaliação, na construção do livro, elementos de inteligência artificial para construção. O escritor fez um briefing com a máquina, discutiu com a máquina antes de colocar as ideias no papel. Isso é errado, tá? Porque de alguma forma o que ele fez, ele usou base de dados para fazer diálogos. E o uso da inteligência artificial foi um mecanismo de ele filtrar a informação. Então, eu estou fazendo a provocação de o que é errado no aluno usar a inteligência artificial. Porque, de novo, porque talvez a gente tenha que determinar um novo certo para isso. Né? Então, não, ele tem que me dizer então o que ele usou. Esse é um argumento, é uma maneira. Né? Mas talvez não deixá-lo de utilizar, o aluno utilizar isso, a gente está tirando uma verdade do mundo atual que é todo mundo vai usar a inteligência artificial. Estudantes, tem salvação. Fiquem tranquilos. Eu não peguei isso na minha época de estudante, cara. Não dá nem para copiar e colar no Google. Muito triste isso. Bom, o Bruno tem um vídeo bem interessante aqui que ele fez sobre deepfake e tal, que foi do Fantástico ou vai do Fantástico? Já foi. Já foi, né? Vamos assistir isso aí. Isso é o quê? Feito com madeira? Jurei mentiras e sigo sozinho. A gente usa uma tecnologia que usa inteligência artificial. Com essa tecnologia a gente reúne um banco de imagens e com esse banco de imagens o computador aprende a simular o rosto das pessoas e inserir em outros vídeos. Aqui a gente tem essa janela, que é o de treinamento. Aqui são as imagens reais. Isso aqui é a máquina tentando copiar o rosto dos dois. E nesse último é a transformação do rosto do Chico no rosto do filho dele. O assunto é, Chico, o seguinte, eu preciso contar com você. Hoje às 9 da noite no chafariz. Esse aqui é o vídeo que eu vou trabalhar agora, é a mensagem final do Cid. Olhe bem, presta atenção. Quer saber? Vamos deixar assim. Imagina esse cara, 96 anos, tá lindo isso aí. Fica bonito. Olhe bem, presta atenção. O espetáculo começou. Cheio de beleza, conflitos e mistério. Este é apenas o primeiro dos milhares de sonhos que vamos sonhar juntos por muito tempo. Por 50 anos e muito mais. Porque o show da vida nunca termina. E ele é fantástico. Que demais, hein? Salva de palmas aí, rapaz. Como é que foi a construção, Bruno? Isso aí? Como foi a construção desse vídeo? O Fantástico estava comemorando 50 anos e o primeiro programa ele foi perdido no incêndio da Globo. Eles tinham esse roteiro do primeiro programa e a ideia era refazer o primeiro programa para mostrar para esses apresentadores. Tem ali o Ney Matogrosso assistindo, que ele tinha esse clipe dos 6 molhados. E aí a gente recebe esse banco de dados, essas imagens, extrai esses rostos e coloca para eles, né, da inteligência artificial fazer o treinamento e criar esse rosto. Esse material foi feito e eles colocaram para eles reagirem. Reais, hein, velho? Muito bom, velho. Galera, é o seguinte, a gente tem eleições esse ano e a inteligência artificial, não sabemos como será o uso dela nessas eleições, né? O presidente do Senado, ele está até tentando uma regulamentação, ainda meio que tímida, mas está tentando algum tipo de regulamentação. Como é que vocês imaginam que vai ser essa eleição com o uso da inteligência artificial? Para onde é que os políticos e partidos vão acabar apontando? Então, acho que vale a pena a gente fazer uma leitura do mundo e entender como é que está acontecendo a regulação da inteligência artificial na China, na Europa e nos Estados Unidos, né? E a turma já vem regulamentando já há alguns anos. Então, na China, você vê claramente um desenho de uma regulação para fortalecimento do poder central. Então, o uso, a aplicação, as possibilidades da inteligência artificial, a intenção da regulação está sendo o fortalecimento do poder central. Na Europa,
a regulação que foi recente agora, que acabou de ser aprovada mês passado, tem um foco no fortalecimento do cidadão, do indivíduo. Então, toda a legislação está sendo desenhada para fortalecer o indivíduo, a pessoa, os grupos, as comunidades. E nos Estados Unidos você tem a regulação sendo desenhada para fortalecer o mercado, para fortalecer a empresa. Então, essa leitura a gente consegue fazer. A pergunta é, como é que a gente vai desenhar isso no Brasil? Então, eu estive conversando com o senador que está à frente do projeto de lei. Qual é a intenção? A gente vai escolher um desses três, a gente vai misturar os três, a gente vai criar um quarto, um quinto propósito no qual a sociedade brasileira pretende avançar. Então, mais importante do que a regulação em si, é a gente compreender de fato o que a gente está regulando, o que é inteligência artificial, são algoritmos computacionais. Então, essa compreensão do que é, e a outra é o que a gente quer enquanto sociedade, enquanto desenvolvimento nacional, qual é o nosso projeto de desenvolvimento de nação, e aí a inteligência artificial ser desenhada, ser regulada para fomentar isso, né? E aí, trazendo no caso das eleições, eu acho que tem um equilíbrio de forças, né? Porque, então, por exemplo, se a gente pensar esse cenário de essas projeções de inteligência artificial, sobretudo que se fazem no tempo, né? Daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, tem uma questão prática que é a pegada de carbono da inteligência artificial. Então, o que você precisa para gerar os superchips, os supercomputadores que vão gerar inteligência artificial, que vão ganhar eleições? Você precisa de minério, você precisa de ouro, cobre, lítio. Isso está debaixo da terra. A gente está fazendo um estudo preliminar que sugere que 80% dos minerais necessários para entregar essa visão de inteligência artificial que a gente está prometendo para o mundo, 80% desses minerais estão debaixo de terra de proteção rigorosa, no Brasil e no mundo. Não é simplesmente chegar e cavar, você precisa ter uma série de autorizações, uma série de processos. Então, esse universo que a gente projeta de impacto radical depende de algumas questões mundanas, como, por exemplo, os data centers, né? Então, você ser capaz de manter a temperatura dos data centers, que são cidades inteiras de computadores, são prédios enormes, e a água necessária para resfriar isso. Então, tem uma série de questões que vão além da sociedade, que vão além das eleições, que vão além dos impactos na coisa. Nesse momento, a gente está muito, na ausência de uma regulação maior, de uma lei, a gente está muito à mercê do judiciário, né? À mercê das regras que vão ser desenhadas para isso. Eu sou a favor de um equilíbrio, eu sou a favor de um equilíbrio, sobretudo financeiro, né? Então, o uso da inteligência artificial hoje requer pessoas que a hora não é barata, computadores que não são baratos, conexões que não são baratas. Então, como é que a gente faz com que, num ambiente democrático, isso esteja ao alcance de todos, né? De todo mundo que esteja correndo aí nas eleições? Eu vou fazer de novo aquela questão de o que é o uso indevido de inteligência artificial. Porque, como foi comentado, essa questão da gente... é um deepfake. Então, uma imagem, eu não posso usar uma imagem indevidamente dentro de uma propaganda eleitoral. Tá, ok. Isso é um uso indevido, como foi comentado com foco agora, a gente precisa regular as coisas que pode, não pode. Agora, a gente sabe que o processo eleitoral é baseado numa argumentação de coisas boas ou ruins para uma determinada região, cidade, país. Obviamente que grande parte dos candidatos que vai apresentar sua proposta vão construir seus argumentos em cima da inteligência artificial. Como que a gente regula isso? Não escreve teu texto usando apoio da inteligência artificial para escrever o teu roteiro do que tu vai falar para o público na hora que for gravar. Porque se a gente... isso é uma coisa muito difícil, praticamente impossível da gente regular, se for parar para pensar. Tá? Então, como é que eu vou regular o texto que foi criado, que ele disse lá que o candidato colocou na apresentação dele? Porque, na prática,
Se a gente pensar que o texto foi produzido por inteligência artificial, ele só está externalizando em voz aquilo que foi produzido efetivamente por inteligência artificial. Então, e isso eu estou levando para esse exemplo porque não é só uma questão de regulamentação. É uma questão também da gente, como sociedade, entender que isso está inserido no contexto e que a gente precisa começar a criar critérios de seleção não somente baseados nos tradicionais. Entender e perceber, começar a questionar o pensamento crítico ativo, inclusive nesse tipo de caso. Então, não vejo outra maneira, senão a gente preparando a próxima geração, as gerações que estão chegando aqui, a serem mais ativas no pensamento crítico, na forma de abordar as perguntas, na forma de questionar as propostas, porque é aí que tu vai, de alguma maneira, desarmar aquilo que é falso dentro de uma argumentação, por exemplo. Eu acho que é muito mais nesse lugar do cuidado com as deepfakes e tal, né? Mais nesse lugar, né? No Brasil, o TSE proibiu deepfake, não pode, né? Pode deepfake de vídeo, de áudio, de texto. Só que eu acho que ele se complica um pouco porque ele não define qual deepfake. Por exemplo, tem de vídeo, claramente, de voz, mas também é texto. Isso que ele está dizendo é deepfake de texto. Vão usar. E aí, como é que o TSE vai conseguir identificar que aquilo ali é um deepfake criado por uma inteligência artificial de texto e vai proibir aquele uso, sabe? Acho que eles esbarraram um pouco aí. Eles não conseguem evitar que o eleitor faça, porque essas regras são dos candidatos. Então, os eleitores não podem criar deepfake de áudio, vão criar deepfake de vídeo, sabe? É contra a lei, mas vão fazer de maneira anônima, vão espalhar esse tipo de conteúdo, ele vai viralizar. E existe a permissão do uso de inteligência artificial, mas é bem restrito e aí você se limita. Você não pode criar um deepfake de você mesmo fazendo uma campanha para você, como, por exemplo, colocar um deepfake seu cumprimentando 1000 eleitores diferentes. Isso não pode ser feito. Você não pode criar a sua voz mandando mensagens personalizadas. Como é que eles vão regulamentar isso? Sabe? Vai ter alguém depois para verificar se aquela voz não foi criada mesmo? Fake, sabe? Então, vamos tentar. Ainda é muito cedo, não é a primeira eleição que a gente passa com o uso de inteligência artificial massificada. Né? Em outras eleições já ocorreu, mas ainda falham muito porque isso deixa isso muito aberto, sabe? Muito sem resolução. Só proíbe, mas não dizem quem que vai fiscalizar isso, vamos dizer. Hoje, nessa época do ano, um ano atrás. Eu não cheguei nem na metade do roteiro e a gente quase já estourou o tempo, ou seja, esse roteiro já foi pro saco. Estamos no modo aleatório agora. Vai falar, completa. Estamos à mercê das inteligências naturais. Ano passado, nessa época do ano passado, milhares de cientistas renomados, cientistas importantes, assinaram uma carta, uma declaração solicitando uma pausa nos avanços da inteligência artificial. E foi um movimento que mobilizou pessoas muito credenciadas na área, mas que caiu por terra rapidamente. Por quê? Eu acho que tem a ver com o que o Bruno falou, porque se percebeu que as pessoas de bem, né, as pessoas que estão bem intencionadas iriam parar a pesquisa, mas as pessoas que não estão bem intencionadas não vão parar, porque cientistas, ou porque assinamos uma carta solicitando isso. Então, foi uma iniciativa no susto, mas que caiu por terra exatamente por essa consciência. Olha, se a gente parar, as pessoas que vão usar para outros fins que ilegais, que não vão parar. Então, a coisa tem que continuar, a gente tem que continuar para absorver, para aprender e para colocar limites. E aí eu acho que essa percepção dos limites tem a ver muito com o arcabouço jurídico, institucional que rege o Brasil hoje, por exemplo. Então a gente não tem uma legislação específica de inteligência artificial, mas a gente tem direito civil, a gente tem direito comercial, a gente tem direito eleitoral e a inteligência artificial tem que atender, tem que respeitar e tem que se adequar a toda essa legislação que está posta aí. Independente de a inteligência artificial é um fato novo, mas a legislação não, e tem que cumprir. Que o Deus Isaac Asimov lhe ouça, que a gente consiga deixar tudo muito ok, para que seja um instrumento muito mais bem informado, né? Direção, eu posso fazer a perguntinha ou já era? Tem uma pergunta do público aqui no telão. Sou professor, preciso ter medo da inteligência artificial? Não.
Não, vai rapidinho, vamos lá, Bruno, preciso. Eu esqueci, as pessoas me perguntam muito. Me perguntam muito se a inteligência artificial vai roubar o emprego dela. Eu falo que outra pessoa que opera a inteligência artificial vai roubar o seu emprego. Então, não funciona assim. Acho que é uma ferramenta que a gente vai saber como lidar e como minimizar o máximo possível qualquer tipo de dano que ela pode causar. Estagiários, por enquanto tá ok. Ricardo. Eu acho que se o medo te desperta para aprender alguma coisa nova, sim. Porque a gente precisa usar isso como um despertar, uma forma de ativar. Se esse medo for de alguma maneira para despertar, aprender, esse novo elemento que está na nossa sociedade, convivendo com a gente, fazendo parte da nossa vida, acho que a gente precisa ter medo para abrir, para descobrir isso, entender como se defender, se é um medo, né? Mas eu acho que não é sobre medo, é sobre abrir para aprender, para descobrir e usar isso positivamente, usar em todos os elementos possíveis. João. Não tenha medo, professor, não tenha medo, hipótese alguma. Tem um letramento a ser feito, tem um letramento de entender a inteligência artificial no mundo e o mundo da inteligência artificial. Eu acho que esse é o segredo, é a gente ter um olhar de coragem, de enfrentamento, de segurança, de proteção, mas de compreensão, de entender o que é a inteligência artificial no mundo e o mundo da inteligência artificial, que é o que a gente está chamando desse letramento. Então aí eu vejo como uma grande oportunidade, eu vejo como um universo de possibilidades mil, onde a sala de aula já exauriu, né, enquanto modelo é super relevante, super importante, mas eu acho que já entregou o máximo que poderia entregar e agora a gente pode ter outras ferramentas, a gente pode ter outros caminhos e eu acho que a inteligência artificial oferece isso de forma grandiosa. Maravilha. Bom, meninada, antes de a gente encerrar, eu queria lembrar que as inscrições para a 4ª edição do Prêmio Leve já estão abertas e quem é que pode participar? Artistas, estudantes, educadores, empreendedores que tenham projetos inovadores em educação podem se inscrever gratuitamente até o dia 12 de agosto. Lembrando que serão distribuídos R$1,3 milhão para 7 vencedores. Você pode conferir todas as informações no site movimentoled.com.br ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui no telão, beleza? E se você quiser rever ou indicar esse papo aqui para alguém, todo o conteúdo dos palcos LED Inspira e LED Inova vai estar disponível no Globoplay. Então, por favor, façam isso, que repassar conhecimento é sempre muito interessante. Foi um papo massa, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui, por esclarecer de uma forma muito tranquila para mim. Muito obrigado a todo mundo que pintou aqui hoje. Espero que vocês tenham saído um pouquinho mais inteligentes, beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado.